Houve um período entre 2011 e 2013 em que Moçambique parecia ter encontrado o atalho para a prosperidade. O país tornou-se o queridinho dos investidores internacionais. Em conferências de negócios em Londres, Nova York, Joanesburgo e Singapura, Moçambique era apresentado como a nova fronteira dos recursos naturais em África. As taxas de crescimento do PIB ultrapassavam os 7% ao ano. Relatórios falavam em milagre econômico. Analistas descreviam o país como uma das economias mais promissoras do continente. E no centro desse entusiasmo estava a Vale. A mina de Moatize e o corredor de Nacala eram vistos como a prova de que Moçambique tinha finalmente entrado na primeira liga dos países ricos em recursos. A promessa era grandiosa. O carvão iria gerar receitas fiscais bilionárias. As exportações disparariam. Os dólares entrariam em massa. E com esse dinheiro, dizia-se, Moçambique poderia reduzir a dependência da ajuda externa, construir hospitais, modernizar estradas, fortalecer escolas e até iniciar a tão sonhada industrialização. Para muita gente, aquele era o início do grande sonho moçambicano. Pela primeira vez, parecia que o país tinha acertado na loteria geológica. E a brasileira Vale era o bilhete premiado. A presença da Vale alterou rapidamente o mercado de trabalho em Tete. A empresa empregava diretamente milhares de moçambicanos e movimentava ainda mais postos ligados à construção, transporte, segurança, alimentação, manutenção e serviços. Surgia uma nova geração de operadores industriais, maquinistas, técnicos de manutenção e supervisores com salários muito acima da média nacional. Para muitos jovens, a mineração parecia a primeira porta concreta para uma vida de estabilidade financeira. A Vale investiu em centros de formação técnica, programas de capacitação e treinamentos especializados para compor a mão de obra da mina, da ferrovia e do porto. Mas toda grande promessa cria uma expectativa ainda maior. Milhares de jovens migraram de várias províncias para Tete com a esperança de conseguir um contrato. Chegavam com currículos, recomendações e a convicção de que a Vale está a contratar. Só que a conta não fechava. Os empregos existiam sim, mas não na proporção do imaginário nacional criado em torno do projeto. Criou-se uma fila invisível da esperança. Alguns entravam, a maioria esperava. E havia ainda uma irritação crescente. Os cargos de topo, gestão e engenharia sênior continuavam muitas vezes nas mãos de brasileiros e outros expatriados. A pergunta surgia naturalmente: se a riqueza está aqui, por que os melhores salários continuam a vir de fora? Mas afinal, quanto ficava em Moçambique? À medida que milhões de toneladas de carvão saíam de Moatize, uma pergunta começou a ecoar dentro e fora de Tete. Quanto desta riqueza realmente ficava no país? Porque existe um detalhe importante que muita gente desconhece. Moçambique não era coproprietário dominante da mina. O Estado não controlava a produção. Não decidia para onde o carvão era vendido. A Vale explorava a concessão e o governo arrecadava sobretudo através de impostos, royalties, taxas mineiras e tributações sobre lucros. Ou seja, Moçambique ganhava não por comandar a mina, mas por taxar a mina. Na teoria, parecia um excelente negócio. Quanto mais carvão saísse, mais dinheiro entraria nos cofres públicos. E havia uma promessa adicional que parecia ainda mais justa. Pela legislação moçambicana, uma parte das receitas fiscais da exploração mineira deveria regressar às comunidades diretamente afetadas pelo projeto. Durante anos, 2,75% dessas receitas estavam reservados para financiar programas de desenvolvimento local nas zonas de exploração. Mais tarde, esse mecanismo seria ampliado dentro de uma partilha maior de 10% das receitas do setor extrativo entre províncias, distritos e comunidades hospedeiras. No papel, isso significava algo muito simples. Kateme, Benga, Moatize e outras localidades que conviviam com poeira, comboios, explosões e reassentamentos deveriam sentir no terreno uma parte direta da riqueza que saía em direção ao oceano. Mas no terreno a sensação era outra. As populações continuavam a reclamar de água, saneamento, transporte, habitação e falta de oportunidades.
E foi aí que nasceu uma pergunta desconfortável. Se havia dinheiro legalmente destinado às comunidades, por que a transformação parecia tão lenta? O dinheiro circulava, mas nem sempre ficava. A Vale também prometia desenvolver o empresariado local. Pequenas e médias empresas moçambicanas deveriam crescer fornecendo alimentos, uniformes, peças, transporte, alojamento, manutenção e serviços para o megaprojeto. No papel, chamava-se conteúdo local. Foram realizados workshops, seminários e programas para aproximar fornecedores nacionais da cadeia da mineradora. Algumas empresas cresceram, alguns contratos surgiram, mas a realidade mostrou-se mais dura. As exigências técnicas da Vale eram elevadíssimas. Certificações, prazos rígidos, garantias financeiras e padrões industriais pouco acessíveis para a maioria das pequenas firmas moçambicanas. O resultado foi previsível. Boa parte dos contratos mais lucrativos acabava nas mãos de empresas estrangeiras ou grandes grupos já estabelecidos. Ou seja, o dinheiro circulava, mas nem sempre ficava. Entrava pela mina e saía por contratos, consultorias, equipamentos importados e serviços externos. A riqueza parecia escorrer antes de criar raízes profundas. À medida que os anos passavam, Moçambique começava a depender cada vez mais do carvão. Os dólares da Vale ganhavam peso nas exportações. O setor mineiro tornava-se central no discurso econômico. Boa parte da narrativa de crescimento nacional começava a girar em torno dos megaprojetos. Era como se o país tivesse aberto uma única grande torneira de entrada de dinheiro e passasse a depender dela para quase tudo. Enquanto o carvão estivesse valorizado, parecia ótimo. Mas quando uma economia concentra a esperança demais num único mineral e numa única empresa, qualquer oscilação vira risco nacional. Ao mesmo tempo, a agricultura, indústria transformadora e emprego formal fora dos megaprojetos continuavam frágeis. Era crescimento, sim, mas era um crescimento estreito. Enquanto em Maputo se exibiam slides com bilhões de dólares em investimento, curvas de PIB e projeções otimistas, a realidade em Moatize continuava profundamente contraditória. A Vale investiu em furos de água, algumas escolas, programas de saúde e ações comunitárias. Tentava construir a sua licença social para operar, mas havia um contraste impossível de esconder. Nas conferências falava-se de prosperidade. Nas ruas poeirentas de Tete e Moatize, a população ainda enfrentava malária, precariedade urbana, falta de saneamento e um custo de vida cada vez mais alto. Muita gente começou a sentir que a Vale era uma ilha de prosperidade, cercada por um mar de dificuldades. Dentro da concessão, tecnologia, salários altos e máquinas modernas. Fora dela, bairros improvisados, serviços frágeis e famílias ainda à espera de sentir no bolso a riqueza prometida. E foi aí que a confiança começou a rachar. Moçambique estava realmente a enriquecer? Ou estava apenas a assistir a riqueza sair em comboios, rumo ao Índico? Durante alguns anos tudo parecia funcionar. O PIB crescia, as exportações subiam, os investidores aplaudiam. Mas por baixo da superfície otimista, uma verdade começava a ficar clara. A riqueza existia, mas não estava a espalhar-se na velocidade prometida. O país tinha infraestrutura, tinha empregos, tinha impostos, mas a sua nova confiança econômica estava perigosamente apoiada numa única empresa e num único mineral. E quando uma economia se apoia demais num só pilar, basta uma rachadura para todo o edifício tremer. Essa rachadura estava prestes a chegar. No próximo episódio, vamos assistir ao início da tempestade perfeita. O preço internacional do carvão vai cair. Os custos da Vale vão disparar. Os investidores globais vão começar a fugir dos combustíveis fósseis. E aquilo que parecia um sonho de prosperidade começará lentamente a transformar-se num pesadelo financeiro. Tudo isso no capítulo 5, Crises e Queda, a tempestade perfeita.